enfrentando tentações. Vou fazer uma perguntinha aqui para a gente começar a pensar. Quem aqui adora doce? Ninguém. E chocolate, então? E vamos pensar assim, ó. Às vezes a gente compra uma barrinha de chocolate, a gente diz assim, ó, eu vou comer só um pedacinho. Já ouviram dizer que as pessoas fazem isso? E aí vai no segundo, vai no terceiro, quando viu, foi? Se não a metade, a barra toda. Aí a gente diz assim, poxa vida, o chocolate é a minha tentação, não é? Então, o que é tentação? Eu quis trazer alguma coisa para a gente começar a pensar, porque tem coisas muito mais profundas, né? Não que essa não seja importante, né? Porque a gente sabe que o açúcar em excesso não faz bem à saúde, né? Mas o que é tentação? Lá no dicionário, tentação, desejo veemente, muito difícil de resistir. Não aguento essa barrinha de chocolate aqui na minha frente. Vai um pedacinho, outro e outro. Então, é difícil de resistir. Mas se resistir a um chocolate é uma grande tentação, vamos imaginar o que vai no nosso mundo interno, né? E aí vamos buscar no Emmanuel, Espírito Emmanuel, mentor do nosso querido Chico Xavier, e ele diz assim no livro Caminho, Verdade e Vida: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Ser tentado é ouvir a malícia própria. Ser tentado é ouvir o mal que ainda está em nós, porque nós somos espíritos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Um dia a gente vai chegar, né, a sermos a angelitude, mas isso é uma caminhada por demais longa, né? Então, é o tempo. Então, eu ouvi o mal que ainda habita em nós, mesmo que esse mal, né, aquele impulso do mal, o alvitre, aquele impulso do mal, mesmo que o mal venha de fora, mesmo que o mal seja praticado pelo outro, que o outro, a gente vai dizer, foi o outro responsável, não. Porque se a atitude do outro, ou da situação que nós estamos vivendo, não encontrar ressonância dentro de nós, o mal, como diz Emmanuel, não vai se concretizar e nem perseverar. Tudo está em nós. E agora, se eu falar assim, ó, em relação à tentação, se eu falar em uma maçã, o que vocês vão lembrar? De quem? Que a gente ouve lá desde Adão e Eva. Será que Adão e Eva, vamos trazer Adão, será que Adão era um indivíduo? Será? Será que Adão é realmente, Adão e Eva, aqueles primeiros seres que Deus criou, tirou, já acho um absurdo tirar da costela, né? Imagina, nós, mulheres, somos da costela do Adão. Não. Olha o que está lá na Gênese. A gente não vai aprofundar, é só para a gente refletir aqui. Lá na Gênese, capítulo 12, item 16. Gênese, obra básica, assim como tem o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese. Adão personifica a humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais que ele não sabe resistir. Os impulsos ainda materiais, pelo nosso grau de imperfeição, que a gente ainda não consegue resistir. Se a gente não consegue um chocolate, imagina as questões internas nossas, né? E Kardec nota, ele diz que está perfeitamente reconhecido, né? E a Gênese é de 1868, 6 de janeiro de 1868 foi lançada a obra, que está perfeitamente reconhecido que a palavra hebreia Ha'adam, H-A-Dan, não é um nome próprio, não é um indivíduo, mas representa a humanidade e as nossas faltas, as nossas ainda imperfeições e as dificuldades que nós temos de resistir às nossas más tendências, aí, as tentações que o mundo nos apresenta. E a tentação de Jesus no deserto, já ouviram falar? Que 40 dias e 40 noites, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá no Evangelho de Mateus, né? Lá no Evangelho, então, encontramos descrita essa passagem,
aonde Jesus, após ser batizado por João Batista, e antes de começar a sua missão em Cafarnaum, ele é levado, e a tentação dele é em 3 situações, né? 3 provocações. Vamos ver o que é para nós espíritas essa palavra, foi tentado pelo diabo, né? E aqui que eu vou falar, não criticamos as religiões, a gente respeita todas são necessárias, todas são maravilhosas, a gente tem que ir aonde faz sentido para nós e aonde está o nosso coração, né? Mas para nós não existe um espírito que vai ficar eternamente no mal. Deus criou todos os seus filhos, simples, ignorantes e todos com potencialidade de se desenvolver, como eu falei antes, né? Mas estagiar no mal faz parte ainda dessa caminhada. E o tempo é de cada um. O mal é a ausência do bem. Quando o bem adentra, o mal desaparece. Então, todos nós vamos evoluir. Então, para nós não existem espíritos maus eternamente. As nossas imperfeições que nos fazem estagiar no mal. E é uma discussão teológica, então tem teólogos modernos que dizem que não é o que aconteceu, Jesus não foi tentado, isso é uma parábola, é uma história, assim como tantas outras que Jesus nos trouxe, como por exemplo, a parábola do filho pródigo, né, a do bom samaritano e tantas outras. Então Jesus não foi tentado, é uma história, e isso tudo é para nós. Aí Kardec, lá na Gênesis capítulo 15, item 52, nos diz: Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Então, os teólogos modernos estão afirmando, não são todos, alguns, estão afirmando que Kardec já nos trouxe há quanto tempo? Há 157 anos dessa obra. Estão confirmando, né? Então, Jesus não foi arrebatado, mas ele apenas quis fazer que a humanidade, que os homens, no sentido homem e mulher, compreendesse a capacidade ainda de falir, de errar, que faz parte. A tentação de Jesus é uma figura de linguagem, a gente não pode tomar ao pé da letra. Não podemos ser cegos de tomar ao pé da letra. Joana de Ângeles, espírito, mentora do Divaldo Franco, ela diz que Jesus, em alguns momentos, após atender a multidão sofrida, cansada, aturdida, ele ia para o deserto para se impregnar de Deus. Ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Mas ele não estava dizendo que ele era Deus. Ele estava dizendo que ele era um em plenitude com Deus e nos mostrando que nós podemos também entrar em plenitude com o Pai. Então ele procurava aqueles momentos para suas preces, para se conectar com a natureza, nos convidando, porque tudo que está na natureza obedece uma ordem divina. Tudo que está na natureza vem de Deus e nós precisamos nos conectar com essa natureza maravilhosa, né? Então a doutrina espírita, as 3 tentações de Jesus no deserto são vistas como lições de superação, são provas que a gente passa, são testes que a vida nos traz, que nos impulsionam a nos desenvolvermos moralmente, a nos desenvolvermos no bem. E vamos rapidamente trazer as 3 tentações, que é para nós. Transformar pedra em pães. Aqui a tentação é a materialista, a materialidade. O que Jesus diz? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo sim, né? Ele fala assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, precisamos do material, precisamos comer, precisamos vestir, sim. Mas não é para isso, não é para só isso que nós vemos aqui. A gente vem para se desenvolver intelectualmente, mas somos espíritos. E a gente tem que lembrar disso. A vida material é um convite, é um meio, é um instrumento, mas não é o fim. Lançar-se do pináculo do templo, né? Essa casa aqui, o ponto mais alto, é aqui em cima, né? No telhado. Então, era lá no alto do templo. Aqui a tentação é o orgulho, o desejo de glória e de reconhecimento. Aqui é provar Jesus na fé, que é para nós.
né? E nós não precisamos de espetáculos para provarmos a fé em Deus. A nossa vida diária nos convida ao testemunho da fé. Quando lá no lar temos relacionamentos difíceis, quando lá no lar nós ou alguém tem uma doença grave, ali é que nós vamos provar a nossa fé. Fé é confiança, fé é certeza. Não precisamos de espetáculos. É no dia a dia, é no miudinho, no trabalho, nas nossas relações de trabalho. Então a vida nos convida a provarmos a nossa fé. Lançar-se do pináculo do templo, esse segundo. E o terceiro, adorar Satanás em troca de poder e riqueza. A tentação final aqui é a busca pela riqueza, em troca de abandonar a Deus. Enfatizando a importância de seguir os princípios divinos, os valores morais, para não nos deixarmos levar pela ambição materialista, que, como eu disse antes, é apenas instrumentos. E hoje, na nossa vida, quantos convites nós temos para nos desviarmos? A inteligência, né? Hoje a tecnologia está muito desenvolvida, mas infelizmente nós, pelo nosso grau de evolução, ainda em função do ganho fácil, entre aspas, né, porque isso tudo tem consequência, acabamos nos prejudicando e prejudicando a nosso próximo. Haja visto os golpes de serviços falsos, vendas de produtos falsificados, exploração ilegal dos recursos naturais, e tantos outros. Só trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, essa passagem da vida de Jesus é para nós, é uma parábola para nós, que nos convida ao autoencontro, a buscarmos olhar o nosso deserto interno, o nosso mundo interno, porque a gente fica olhando muito para o outro, nos desculpando com o outro, com a atitude do outro, mas é tudo conosco, é olhar para dentro. Então a gente precisa silenciar, mas silenciar não é só fechar a boca, porque pode estar todo mundo aqui num silêncio, mas o pensamento pode estar acelerado. É silenciar o mundo interno para olharmos para ele. Joana diz assim, na atualidade, no livro Ilumina-te, o Espírito Joana de Anjos, na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização. Como é que é o deserto? Um calor extremo durante o dia e um frio à noite. Mas as paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Então não precisamos nos retirar para o deserto, para o alto de uma montanha. É muito bom a gente estar em contato com a natureza. Jesus nos ensinou, mas esse silêncio independe de onde nós estamos. Seremos tentados muitas vezes, diz Joana, por, entre aspas, demônios, né? Que a vida material nos convida. Aí nós teremos que renunciar a muitos triunfos enganosos. Querem exemplos? Consumismo excessivo. Depois fez um ano agora da enchente. Eu ouvi de muitas pessoas, talvez alguns aqui tenham passado por isso, né? Canoas, como São Leopoldo, foi muito atingida. O que as pessoas dizem? Eu percebi que eu tinha tanta coisa que eu não precisava. Hoje eu quero a posse necessária. Já ouviram isso? Sim, né? Então a vida não precisa ser esses momentos extremos, que a gente comece a refletir antes, mas às vezes a gente precisa desses convites extremos para a nossa transformação. A busca por status social, hoje é o aparentar ser nas redes sociais. Tá lá infeliz, sofrendo, né? O casamento não tá lá aquelas coisas, mas está lá, brindando. E eu digo isso porque eu ouço muitas pessoas, né? Eu estou sabendo o que está acontecendo e estou vendo que a aparência do ser. Então, a gente quer mostrar, e isso gera ciúme no outro, que pensa, meu Deus, a Rose está levando aquela vida lá tão maravilhosa. Não, todo casamento tem os seus altos e baixos, não tem? Então, imagina duas pessoas diferentes ir lá para conviver no mesmo lar, vindo com bagagens diferentes dos lares, e bagagens diferentes espirituais estão ali. E tem que ter um esforço para ceder, cada um ceder um pouquinho, perdoar, respeitar. E aí, quando chega num ponto, né, de tantos anos, que coisa boa, a gente venceu. É perfeito? Claro que não, gente. Tem casamento, vocês acham que tem casamento perfeito nessa terra? É sim, não é não. Tem gente casamento perfeito? Não, por quê?
Espíritos imperfeitos, mas que se esforçam, né? Então, essa coisa de aparentar ser, né? Obsessões com padrões estéticos, gente. Eu sou a favor da cirurgia plástica. Completamente. Olha quantas pessoas são beneficiadas. O problema é o excesso. Esses dias eu vi uma diretora de novela ali, em algum lugar, que algumas atrizes não iam ser contratadas porque estavam ficando todas padronizadas. Boca, rosto, nariz, tudo igual, né? Então, isso são os triunfos enganosos, que a gente se engana, né? Mas, por isso que nós estamos aqui numa tarde de terça-feira, lotada a casa, estamos aqui refletindo sobre isso. E eu não vou citar mais, porque são tantos, né? Vamos seguir. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Quem nos disse isso? Oração do Pai Nosso, né? A oração dominical, lá no Evangelho, lá na parte das preces, olhem lá, tá o Pai Nosso, cada frase do Pai Nosso, Kardec vai nos explicando. E lá, nesta frase, não nos deixeis entregue à tentação, mas livra-nos do mal, aqui ele nos ensina que podemos pedir força para resistirmos às influências dos espíritos maus. Parênteses, que estão no mal, porque a essência é amor, né? Estão no mal. E esses espíritos nos observam as nossas más tendências, as nossas más inclinações, a cada imperfeição é uma oportunidade que eles têm para nos influenciarem, a cada imperfeição nossa. E sabedor disso, Kardec pergunta, e vocês vão ver, essa questão do Livro dos Espíritos, 459, todo trabalhador tem que saber na ponta da língua. E eu sempre gosto de trazer, porque ela é importantíssima. Nós vemos aqui na casa, vocês viram que tem atendimento fraterno, tem todo o atendimento espiritual, tem o amor desses trabalhadores que são tão calorosos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E aí Kardec pergunta assim, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos influem naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, muito mais do que podeis imaginar. Influi a tal ponto que de ordinário, ou seja, de comum, são eles que vos dirigem. Quem nós queremos que nos dirijam? Depende de quem? Depende deles? Não, né? Depende de nós. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces gerais, item 6, está assim, inútil tudo que possamos fazer para afastá-los, se não lhe opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Então eu vou lá no centro espírita, ver se tira essa influência espiritual que eu estou passando. Mas sai daqui, recebeu o passe, estão se sentindo leve, porque esse ambiente é maravilhoso, saiu dali, já fica, né, irritado porque alguém cortou a tua frente, chegou em casa, as coisas não estão como queremos, tudo que recebeu vai por água abaixo. Por quê? Nós precisamos do quê? De uma vontade inabalável, decidida, de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Claro que nós somos espíritos que oscilamos, mas a gente tem que começar a compreender isso. E como é que a gente distingue os pensamentos que são nossos e os que não são nossos? Kardec pergunta na questão 461 e os espíritos respondem só uma partezinha da resposta. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Eu preciso me conhecer para saber se esse pensamento é meu ou se esse pensamento é de um espírito que está me influenciando. Se é o meu anjo de guarda, vai ser pensamentos bons, elevados. Se são os irmãozinhos que ainda estão no mal, vão ser negativos. Aí tem uma história de uma amiga para contar para vocês. Ela mora em outra cidade. Não sei se eu já não contei essa história aqui, mas vou repetir. E a família me liga dizendo que ela estava passando por um momento difícil, já tinha tentado suicídio. E estava com psiquiatra, que é importantíssimo, estava com psicólogo, que é importantíssimo, mas a situação estava grave. Aí eu busquei uma casa espírita, né, me informei, passei para eles para ir, e eu e ela começamos a conversar porque éramos amigas. E eu falei sobre o pensamento, sobre a frequência. E aí um dia ela me liga e diz assim, Rose, hoje eu entendi isso que eu acabei de falar para vocês. Eu estava lavando a louça
do meu café e, de repente, me veio uma raiva da minha cunhada. Mas uma raiva. E eu pensei, mas por que eu tô sentindo isso? A gente se dá tão bem, inclusive foi a cunhada dela que entrou primeiro em contato comigo. Elas não se davam lá no passado, mas agora elas estavam se dando bem. E ela disse, na hora eu fiz uma prece, pedi para o meu anjo de guarda, me ajuda. E o pensamento foi. Porque nós vivemos num mundo de ondas e vibrações que se cruzam, que se atraem e que se repelem. O espírito vive no mundo das formas, pensamentos. Aquilo que a gente pensa, a gente cria. E os irmãozinhos desencarnados percebem isso. E eu brinco sempre, é como a formiguinha no açúcar. Hoje em dia as formiguinhas não estão só no açúcar, né? Não sei aqui, mas em São Leopoldo elas vão por tudo. Até no sal. Então, é exatamente assim, ela percebeu isso, e eu fiquei muito feliz dela ter percebido. Então, agora comecem a se observar, lembre de mim, lembra da história da minha amiga, né? Por isso, prece quando amanhece o dia, quando vai dormir, no meio da tarde, não é sair mentalmente, meu Deus, me ajuda de todo o coração, vale mais do que 1000 palavras, desde que venha do coração, né? Tem uma outra historinha que está lá no livro Ação e Reação, do André Luiz, que conta a história do Antônio Olímpio. Antônio Olímpio e os irmãos Leonel e Clarindo eram herdeiros de uma grande fazenda. Os pais morrem e vem a questão da divisão da herança. Antônio Olímpio achava o seguinte, olha, eu que cuido aqui da fazenda, por que os meus irmãos que estudam na cidade vão ficar também com a parte deles? Levou os irmãos para o rio, deu bebida, colocou um sonífero e os irmãos partiram. Só que ninguém morre, né? E Antônio Olímpio seguiu a vida dele, as autoridades vieram e disseram assim, foi acidente, ele seguiu como um homem honesto, trabalhando, mas chega a velhice. E vem a culpa, e vem a doença e desencarna. Ele tinha uma esposa que desencarnou antes, e mais um filho, o Luiz. O que acontece? Os irmãos Clarindo e Leonel começam a ser obsessor do sobrinho. Mas como é que eles conseguiam acessar o sobrinho? Pela onda mental, pela frequência, pela fixação dele no dinheiro. E aí o Leonel diz assim, lá no livro, acompanhando Suvina, que é o sobrinho Luiz, o filho do Antônio Olímpio, acompanhando Suvina, que nos obedece ao comando, o constrangemos a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com tresloucada paixão. Então, o Luiz, o dono da fazenda, pela paixão pelo dinheiro, ele atraía irmãos desencarnados da mesma forma, e os tios, que eram obsessores, não colocavam nada no sobrinho, eles não colocam nada, eles se aproveitam do que há em nós. Alguns pode ser a questão da sexualidade, outros da maledicência, da inveja, e por aí vai. E aí eles se apropriaram, né, desses pensamentos e influenciaram. E aí o Leonel, o espírito obsessor, inteligentíssimo, ele disse que todos nós temos desejos imediatistas comuns, mas todos nós temos um desejo central, que a gente exala. E no caso do Luiz, era a questão do dinheiro, da paixão pelo dinheiro, pelo ouro. Ele tinha 2 filhos e a esposa, o Luiz, passavam necessidade. Tal era a obsessão pelo dinheiro. Então, a gente reflete, né? E aí o Leonel diz assim, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a maledicência é o reflexo do caluniador, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, aquele que comete o crime, ele forma esse pensamento, ele cria e ele atrai. O irritado, aquele que está sempre irritado, incomodado com tudo, nada está bom da mesma forma. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Santo não no sentido dogmático, é no sentido de crescimento moral mesmo, né? Mas o que tem a ver as tentações com esse desejo central? As tentações têm ligação direta com esse desejo central, que no caso do Luiz era a paixão translocada pelo dinheiro? Sim. E aí o Leonel responde, cada pessoa é tentada exteriormente pela tentação que alimenta em si própria. O que nós estamos alimentando? Tem uma historinha
que é a historinha, que é um índio Cherokee, que ele diz para o filho dele que cada pessoa alimenta dentro dele, cada pessoa tem dentro dela duas lutas. Tem dois lobos, um é o do bem e outro é o do mal. O do mal, que luta é? O ódio, a raiva, o desejo de vingança. O que é o do bem? É o amor, é o perdão, é a benevolência. E aí o neto pergunta, quem vence essa batalha? E ele responde, aquele que você alimentar. O que nós estamos alimentando dentro de nós para sermos influenciados? Por isso que a gente tem que se conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente acolhe qualquer pensamento. A gente aceita qualquer coisa. Então a gente tem sim que olhar para dentro de nós, né? E André Luiz, no livro Sal das Almas, diz assim, tentação é o recurso que a sabedoria da vida emprega para dar-nos o conhecimento de nós próprios. Então, naquilo que eu sou tentado, é que eu tenho que observar. E aí eu vou começar a me conhecer. Além do chocolate lá, que a maioria tem a tentação, no que mais? O que mais que me tenta e que não me faz bem? Olhar nos espelhos e nos perguntarmos, né? Então, tem tantas tentações, vou trazer uma aqui, que é a tentação de nos vingarmos quando formos traídos. Quando alguém é traído, bate no orgulho, né, que ainda habita em nós. E o que nós queremos? Nos vingarmos. Nós temos essa tentação? A necessidade de nos vingarmos. Mas aquele que trai, está traindo a si próprio. A si próprio. O problema é só quando eu traio. Aí o problema é meu. Quando o outro trai é dele, mas claro, cada pessoa que está vivendo a sua dor, a gente respeita e acolhe. Tudo tem um tempo, mas a gente já pode começar a refletir sobre isso, né? E vou trazer tem muitas tentações, mas vou trazer mais uma e vou contar uma historinha. A tentação da inveja. Mas eu não sou invejoso. Será que em nenhum momento a gente inveja? A historinha é o espelho de Elias. Elias, trabalhador espírita, facilitador de grupo de espírito, facilitador de estudos espíritas, palestrante, trabalhava no social, no mediúnico, dedicado. E todo mundo dizia assim, nossa, Elias, tu é um anjo na minha vida, tu é uma luzinha. Mas o Elias sabia que ele ainda, apesar de fazer o bem, ele ainda tinha uma tentação que ele lutava e não conseguia, que era a tentação da inveja. Não a inveja aquela que deseja o mal, mas aquela inveja assim, por que com ele e não comigo? Vi o vizinho trocando de carro e o dele lá, velhinho, por que com ele e não comigo? Deus esqueceu de mim. Aí um dia ele pede, com muita força do seu coração, para que Deus o ajudasse nessa tentação da inveja que ele queria vencer. Aí ele teve um sonho, um espírito, né, elevado, pega ele, leva numa sala, coloca um espelho enorme e diz para ele, te olha no espelho, Elias. E ele olhou. Quando ele viu, ele estava bonito, engravatado, bem arrumado, né? E gostou. Tinha casa bonita, né? Tinha servidores, né? E aí ele ficou até sorridente, que era tudo que ele desejava em segredo. Aí o espírito disse, te olha novamente. Ele estava arrogante, não tinha mais amigos e tinha abandonado o serviço da caridade. E aí o espírito disse para ele assim, toda tentação começa com um desejo. E todo desejo pode ser uma ponte ou um abismo. Deus não te nega o que é justo, mas espera que estejas pronto para receber sem te perder. Que a gente não inveje a beleza do outro, porque às vezes a beleza pode levar a nos perdermos. Não inveja o que os outros têm, porque viu que se ele tivesse mais facilidades, ele tinha posto o necessário para ele e para a família, ele abandonaria tudo que ele estava fazendo. Então a gente tem aquilo que a gente precisa. Eu até já entendi, né? Eu queria ser mais alta, imagina que eu ia me achar. Então eu já vi que, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, meus amigos. E aí buscando, para finalizar, como enfrentar as tentações. Prece e meditação. Como é que eu medito? Simples, simples. Pega um textinho do Evangelho segundo o Espiritismo,
um parágrafo, reflita sobre aquilo, vão vir 1000 pensamentos. Deixa os pensamentos, acolhe e deixam ir, por exemplo, sobre o perdão. Vigilância constante. Vigiar quem? O outro? Não, a nós mesmos. Educação moral e espiritual, grupos de estudos aqui na casa, para que esse conteúdo possa proporcionar a nossa educação moral. Ação no bem. Ação do bem é um antídoto contra as forças do mal. E o autoconhecimento que já nós falamos, né? Então, que nós possamos ficar com a frase de Jesus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vigiai e orai. Vamos vigiar, vamos orar e vamos acreditar no amparo. Ninguém está sozinho nessa caminhada. Muita luz a todos, muito obrigada pela oportunidade do aprendizado, porque quando a gente fala para os outros, primeiro é para nós. Um abraço fraterno. Para as mãezinhas, que ontem foi o Dia das Mães, né? Um abraço carinhoso a cada uma, as encarnadas e desencarnadas que aqui estão.